Boa tarde, agora estão saindo. Gente, que honra estar aqui com esse time de peso, os RPs que dominam esse Brasil. A gente tem aqui com a gente a Júlia Espírito, que fez jornalismo, atuou muito na moda, já trabalhou com São Paulo Fashion Week, marcas icônicas que ela vai contar para a gente, Brasil Exterior, com Diego Mortati, que veio do mercado de luxo e trabalhou em eventos incríveis, tem assinatura de muitos eventos, o Camarote Salvador, Noronha Weekend, Garota VIP, Boteco do Gustavo Lima, é uma lista infinita. E Dori Neto, que vem do branding e do agenciamento artístico, foi para Nova York, fez carreira lá e voltou a abrir sua própria agência. Trabalhou também com Rock in Rio, Lollapalooza e um monte de show internacional, U2, Shakira, Katy Perry. Esse time não tá de brincadeira, é muita gente importante aqui. Que prazer, obrigada a todos por estarem aqui com a gente hoje. E queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês começaram na área de RP. Vamos ceder a vez para a mulher, né, Ju? Com certeza. Oi, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Gigi, a gente estava até trocando esse papo lá dentro, porque a RP não pode se encontrar, que a gente já começa a fofocar, né? Sobre o início, né? Que na nossa época, porque né, somos jovens, mas já temos algum tempo aí de carreira, na nossa época não tinha uma formação, né? Então a gente costuma dizer que o RP ele nasce, né? Para mim foi muito orgânico. Minha formação é jornalismo, apesar de estar no meio de comunicação, nunca imaginei que eu ia, né? Que o meu término ia ser assim em agência, trabalhando em grandes eventos. E eu acho que o RP ele é um bom comunicador, né? Então eu comecei na São Paulo Fashion Week etiquetando cadeira. E fazendo mailing, conhecendo pessoas, se interessando, querendo estar cada vez mais próximo daquilo, gostando de relacionar, de fazer amigos. Falo para minha mãe, né, desde pequena, quando a gente ia sair, era sempre em casa que eu reunia as meninas, que a gente se arrumava junto. Então, minha forma foi muito orgânica, assim. Quando eu vi, eu já estava em Cannes assinando o tapete vermelho. Então, foi assim... Foi surpreendente. Bom, o ofício ele acaba escolhendo a gente, né? A gente muitas vezes não tem escolha. A gente nasce comunicador ou se aperfeiçoa ao longo do tempo. Eu sou administrador, publicitário, mas trabalhei muitos anos com moda, venho do mercado de luxo. E dentro desse mercado a gente aprende a fazer muito contato, a fazer relacionamento, enfim, fazer a parte operacional, mas também entender como que funciona o meio do relações públicas. Então, quando eu vi, eu estava ali. E aí o ofício me escolheu realmente. A gente não teve muita escolha. Não foi escolha minha, aliás, foi a escolha dela, do ofício. E foi maravilhoso, foi isso. Foi um encontro aí. Oi, Gigi. Então, eu acho que é isso. Os meus colegas também passaram pela mesma jornada. Eu sou formado em comunicação pela FAAP, fiz publicidade e propaganda, e comecei a trabalhar logo em agência de branding. Dentro da agência existiam algumas segmentações, eu fui logo parar na parte de agenciamento artístico, e me encontrei no mundo dos eventos, me identifiquei com esse universo de se relacionar, de pessoas. Então, acho que a Relações Públicas ela é muito isso, ela tem esse papel, mas a gente que vem aí dessa era pré-digital e chegamos na era de hoje, onde a gente tem um espaço como esse aqui, que é absurdo, que é incrível, um evento desse já está mostrando como, porque hoje, né, o RP na era digital, eu acho que a gente está se moldando também a essa era digital, porque todos nós viemos aqui da era analógica, né, onde o RP era você reverberar uma notícia, um acontecimento que aconteceu num evento na noite anterior, mas isso demorava uma semana para chegar numa revista. Depois vieram as revistas digitais, como Glamurama, como Vogue RG, e começaram a ser mais rápido, e hoje é real time, que é o que a gente fala. Então, nós como RPs, a gente está aqui orquestrando essa movimentação toda. Então,
É isso que acontece, eu acho que é um chamamento mesmo, eu acho que ser RP, hoje existe, obviamente, né, formação, o que é muito bom, mas assim, a prática do mercado é que realmente dá aquela atração aí para a gente conseguir caminhar nessa profissão. Foi legal você tocar nesse ponto, que é justamente o tema do nosso painel, né? O que foi a principal mudança desde que chegou a era digital? Porque quando vocês começaram, era um outro cenário. Como que é o cenário hoje? Como que vocês se adaptaram? O que mudou de lá para cá? Bom, vamos continuar. Mudou tudo, Gigi. Hoje mudou tudo, assim, 100% tudo. Como eu falei, hoje tudo tem uma outra dimensão, né? Existe uma diferença, vou falar especificamente de evento, que é algo que a gente está muito atuante aqui, todos nós três. O evento, antigamente, ele era muito sobre a experiência de marca, para gerar relacionamento, mas a reverberação disso demorava um tempo para chegar no público final. E era normal, mas eu falo que, por outro lado, as pessoas se divertiam mais, né? Quando não tinha o celular filmando tudo, as pessoas se permitiam mais. Mas hoje é muito mais democrático. Hoje o evento acontece para realmente criar esse relacionamento da marca com as pessoas, com os influenciadores, com os convidados que estão lá, mas também para isso ser reverberado para o mercado, para o cliente final. Então, tudo mudou. Na verdade, ele existe, ele ainda faz parte, o brand experience, o relacionamento ainda faz parte, mas eu acho que hoje ele tem um outro propósito. Eu acho que hoje ele tem uma estratégia, hoje eu acho que o evento, o entretenimento, ele tem um porquê, e é muito legal isso também, e a gente tem que entender essa mudança. Então, realmente mudou muita coisa. Algumas eu falo que ficaram um pouco mais chatas, mas outras ficaram muito melhores, e assim vai. Eu acho que a gente tem que entender para onde o mercado está indo e se adequar. Né, Ju? Acho que você também pode falar mais. A gente pegou uma época que não existia Instagram, né? Não tinha TikTok, a internet estava ali, eram sites, e realmente o que valia mesmo era a TV aberta e o impresso, né? E é importante que as pessoas acham que o RP ele está ali assinando festas, convidando para eventos. E a gente é muito mais que isso, né? Até a gente vem de uma época que quem só fazia festa era o promoter, não tinha o RP, né? O RP ele tem toda uma estratégia por trás de marketing, a gente tem que acompanhar o storytelling, tem que entender o briefing da marca, o que está sendo pedido. Para mim, especial, a principal mudança foi na escolha de nomes, né? O RP, muitas vezes, ele é o braço da agência ali para entender e orientar quem a marca tem que contratar, quem é essa celebridade, quem é esse influenciador, quem é o creator que vai ser contratado para um job específico, porque o publicitário ali, às vezes, ele está tão imerso naquilo de colocar a campanha no ar eu falo que a gente, até pelo relacionamento, a gente sabe o lado B, né, das celebridades, do influenciador. Então, às vezes, a gente consegue trazer histórias para a marca daquela pessoa que ali o cliente não saberia que poderia criar todo esse universo. Então, para mim, o que mais mudou foi acompanhar essa evolução que veio com a internet e a quantidade de pessoas, a quantidade de creators, a quantidade de gente surgindo, como é que a gente tem uma peneira disso. Essa, para mim, é a principal mudança, porque antes a gente tinha ali, né, a celebridade, o global, entendia quem reverberava mais, quem dava mais capa de revista, e ia naquilo, né? Hoje tem que ser mais verdadeiro, né? Hoje a internet, ela entrega mais. Então, as coisas têm que ser, de fato, orgânicas e verdadeiras. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é assim, a gente está falando de um painel da era digital, né? Então, assim, eu acho que uma grande mudança que eu percebo, até sendo de uma geração um pouco mais nova, é justamente a era digital, ela trouxe uma ansiedade e uma coisa de preciso engajar logo, preciso estourar logo. Eu acho que a era lá atrás, pré-histórica, da onde a gente vem, que é a era onde as celebridades elas tinham muito mais capacitação e tempo de aprendizagem, maturação das suas próprias carreiras, para que com tudo isso essa carreira fosse mais duradoura. Hoje a gente colhe aí muitos frutos de influenciadores que viralizam e de uma noite para o dia eles bombam, mas também que existem danos que são imensuráveis aí do que acontece também na vida dessas pessoas que estouram sem preparação. Então eu acredito que também
uma diferença muito grande é essa. Eu acho que toda essa geração de artistas, elas tinham muita preparação para que chegassem a ter, de fato, uma carreira. Hoje, eu acredito que com a internet, muita gente viraliza e estoura muito rapidamente, mas não se mantém também de uma forma saudável por muito tempo. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter também para os dias atuais. E o que vocês acham da questão dessa entrada do influenciador dentro dos mailings de vocês? Qual que é a principal diferença do influenciador para a celebridade? Como que vocês trouxeram esse influenciador para dentro do trabalho? Como que são as estratégias que vocês usam hoje? Bom, existe uma diferença, tá? Não dá para... Eu falo assim, mas... As pessoas às vezes perguntam, mas então hoje eu vou para influenciador ou vou para celebridade? Uma marca, por exemplo, que quer investir em algo. Na verdade, cada um tem o seu papel. A celebridade, ela entra com a reputação de imagem dela. Vamos supor, vou dar um exemplo, Gisele Bündchen. A Gisele não abre câmera, não mostra a vida dela, mas a marca quer estar associada a ela porque ela tem uma reputação, ela tem uma imagem, ela tem um universo aí construído em volta dela. Então, a marca, ela quer se associar a isso. Ao contrário do influenciador, né, nem sempre ele é uma celebridade, ele é um produtor de conteúdo, ele é alguém com que o público final se identifica. Então, a grande diferença para mim, a celebridade ela é muito mais sobre a reputação, sobre a imagem que ela constrói, e empresta aquela imagem para a marca e para o produto, digamos assim, e o influenciador, ele empresta a audiência dele, tudo que a narrativa dele, a proximidade que ele tem com o público dele. Eu falo que a relação do fã ou do seguidor, da celebridade e do influenciador, ela é diferente. A celebridade, ela admira, ela tem lá como olha, isso que legal, um ideal. O influenciador, o creator, é algo com quem ele se identifica. Então, eu acho que hoje cada um tem o seu papel, e eu acho que os dois ainda são válidos. Eu acho que ninguém substitui ninguém nesse sentido. Não, total. Eu acho que é muito isso. A celebridade, ela conceitua, né, Dori? É realmente uma persona que foi construída ao longo de um longo tempo e que a sua própria imagem conceitua, seja uma campanha, seja uma revista ou qualquer coisa do gênero. O influenciador, ele é realmente muito importante, mas ele é uma ferramenta que, como o Dori falou, ele empresta a sua audiência e que tem um poder assim, imenso de conexão e de frequência com o seu público. Então, eu entendo isso quando ele fala que essa fanbase ela é muito diferente, né? Então, para uma celebridade, a fanbase é uma coisa de amor platônico, praticamente. É você realmente ver aquela pessoa como um ídolo. E o influenciador hoje é aquela pessoa que você se identifica porque você se sente na casa dela. Você sente que é amigo próximo dela, porque ela te dá proximidade todos os dias, né? O Story, ele traz isso pra gente. E não é toda celebridade hoje que se adequou aos meios atuais da rede social, né? E tem isso, né? Tem a celebridade que conseguiu também se adequar e tá aí transitando nos dois ambientes, o que é muito bom. E tem muito influenciador que não espera o time, quer virar celebridade também, e acho que, né, pra gente também existe uma diferença que às vezes a gente nota entre o creator e o influenciador e as pessoas, né, jovens, é que a celebridade, quando ela virou um ator, uma atriz, um apresentador, ela foi CLT, né? Ela teve um chefe, ela tem horário, ela tem gravação, ela tem que se apresentar, trabalhar de segunda a sexta. O influenciador, muitas vezes, ele viralizou em um vídeo, né? Virou a celebridade ali do dia para a noite, sozinho em casa. Depois, obviamente, com o tamanho que ele fica, com o crescimento todo do trabalho, ele monta toda uma estrutura, toda uma equipe imensa, mas ele não deixa de ser o chefe disso. Então, muitas vezes a gente nota, né, que as celebridades, elas vêm ali mais calmas. A gente acha que às vezes vai ser mais difícil, porque é aquele nome gigantesco, mas ela vem muito mais calma. E o influenciador vem naquele também... A celebridade vem preparada, né? Exatamente. Então, e respaldada, geralmente, por uma equipe também que é muito capacitada para isso. Então, uma dica que a gente daria aí para os novos influenciadores, para quem está chegando, ou para quem, né, chegou lá, é para isso. E tem mais dicas para a pessoa ser aquela pessoa indispensável no mailing do 1RP? Quem é aquela pessoa que vocês sempre colocam ali na lista, que ela é aquela pessoa maravilhosa? Quais características que essa pessoa tem?
Eu acho que hoje, obviamente, a gente acaba pegando amizades, se relacionando mais com alguns, né? Mas hoje é muita escolha do cliente, né? Acho que as marcas, elas saem já com uma estratégia bem definida e isso faz muito parte do nosso trabalho. Acho que o RP hoje, ele se sobressai, principalmente quando ele não está ali defendendo o relacionamento pessoal dele, mas sim o que vai dar ali, né, o resultado final que o cliente quer. Mas a gente tem ali, a gente observa, né? Na verdade, às vezes tem cachê, às vezes são só convites, porque a gente convida para viver experiências, muitas vezes, né? Então, a gente vê que tem influenciadores que, às vezes, ali pelo convite, se esforçam para dar um super resultado, fazer um stories caprichado, entrega feed, se esforça para ser notado pela marca também, que é importante, porque o cliente ele está vendo isso. Muitas vezes a gente acha que foi ok, né, Dori? E aí o cliente, o dia seguinte, dá um feedback e fala, esse influenciador não quero mais. Mas a gente fala, mas a gente reverberou tanto, os números foi tão alto, não quero mais, não se comportou bem, porque às vezes o influenciador também nos conhece, não sabe quem é o cliente, aí é educado com a gente ali, passa o cliente, então tem ali todo um olhar. Então, a gente repara em tudo, né, Di? Não, e você falou um ponto importante, Ju. O RP não é dono da lista, tá, gente? Então não fiquem chateados. Às vezes isso é as importante. pessoas acham que nós mandamos no evento. Não, existe um cliente por trás, existe uma entrega combinada, existe um perfil adequado para aquele evento. Como eu te falei, os convidados, os influenciadores, eles são intelectores daquela marca, daquele evento. Então, às vezes não é que a pessoa não é adequada, ou é para aquele evento, não tem match. E aí o cliente, obviamente, que vai determinar. Mas no meu caso, eu acho que é isso que a Ju falou. A gente gosta de pessoas autênticas e que façam e que respeitem a marca os quais ela foi convidada. Porque assim, cara, já aconteceu gente de sair em evento e saindo falando mal da marca e marcando a marca. Eu acho isso assim inadmissível, no sentido, ok, você ter a tua opinião, mas chega para a pessoa que te convidou, alguma coisa, mas não falar publicamente, né? Então, assim, existem também essas questões que a gente observa muito, né? Como que vai ser realmente né, como vai ser a participação dele no evento. Então, acho que hoje, assim, pessoas autênticas, legais, a gente, obviamente, não precisa nem falar a questão da diversidade. Hoje a gente, né, que bom que a gente está num momento que as marcas pedem essa diversidade no mailing, mais heterogêneo, menos homogêneo, mas eu acho que é muito isso. Eu acho que é a entrega que o influenciador, que o convidado também vai ter naquele momento com o evento, mas acima de tudo é isso. Eu acho que é importante as pessoas lembrarem que existe uma marca por trás, existe um cliente por trás que vai realmente dar a palavra final sobre aquela lista. Eu acho que é legal puxar esse gancho do Dori para falar que assim, não é como o cliente, não é como o influenciador se destacaria no nosso mailing, mas como o influenciador se destacaria no mercado. Porque assim, é o que o Dori falou, muitas vezes não, todas as vezes temos marcas por trás. Então, eu acho que isso é válido para o influenciador, inclusive, entender que para ele se destacar, ele precisa ser autoridade no que ele faz. Hoje a gente não está mais numa geração onde os números são importantes ao ponto de você se destacar, mas sim para você criar conexão com o seu público, com a sua audiência, para você realmente criar uma audiência qualificada. Não importa seu tamanho, escolha qual é o seu segmento, o que você quer realmente falar e faça o melhor que você puder. Porque é só dessa forma que você se destaca nos nossos mailings, para as marcas e para o mercado no geral. Porque isso, do pequenininho, você se torna um grande qualificado. Então é dessa forma que o influenciador precisaria e precisa, né, se destacar de fato para que atinja aí uma potência como um grande creator. E até vou dar uma dica aqui, vocês creators, eu acho que isso foi até um ponto que a Ju falou que os meninos sobre ser notado, né? Então é muito legal. Você pode ter certeza que no final das contas a gente tem um report que a gente tem que mandar para um cliente e ele vai estar vendo como foi a história do influenciador dentro daquele evento. Então isso é um bom
call attention para a marca poder olhar para aquele influenciador também. Então, o RP tem muito essa coisa também dessa curadoria e mostrar esses novos influenciadores e creators para aquela marca. Olha, estou chamando essa pessoa e no final das contas o cliente vai estar olhando a marca. Nossa, que legal, ela fez a meio conteúdo. É uma bela porta de entrada aí para futuramente coisas maiores acontecerem. Muito legal. E aí você falou, por exemplo, dessa questão do report, né, que vocês entregam para a marca. Vocês, como RPs, vocês têm essa demanda também de gerenciar esse conteúdo e o relatório que é entregue depois das pessoas que estavam presentes ali no evento? Bom, vou falar no meu caso, sim. A gente tem um protocolo dentro da agência que todo trabalho pós, a gente tem aí a gente monitora todos os posts, quando é possível, a gente passa um direcional para o convidado, de marcações, de tudo, ou até de dress code. Óbvio que a gente sabe até que ponto a gente pode ir, porque ele é convidado e às vezes o cliente esquece e começa a mandar um briefing para o convidado dentro do evento, e não é assim que funciona, a não ser que ele seja contratado. Mas sim, pós-evento a gente precisa comprovar, né, o nosso trabalho, o que a gente conseguiu entregar, juntando aquela comunidade, aqueles convidados dentro daquele evento. Inclusive, é uma das diferenças da era antiga para a atual. Hoje a rede social é onde a gente mensura tudo. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a rastrear link, código, tudo, óbvio, a gente precisa ter um reporte de resultados, porque isso é realmente importantíssimo, não só para o influenciador entender o potencial que ele tem, mas para a marca também entender aonde ela está investindo e quem são os potenciais influenciadores que elas podem trabalhar, né, para que eles consigam realmente segmentar quais são os perfis que são os mais importantes ou cabíveis aí para trabalhar com a sua marca. Por isso que, voltando um pouquinho na pergunta de que quem cai ali para ficar no nosso mailing é quem entende também que isso é uma troca, que é nosso trabalho, que não é a minha festa, nem a festa do Di, nem a festa do Dori, é a festa de uma marca. Então, a gente ama quem chega no evento e já entrega. Olha, já fiz, aí depois vai curtir, vai tomar seu drink, fica à vontade, relaxe, vive a melhor experiência, mas entenda também que você foi escolhido, você está aqui e foi contemplado, também é uma troca. E vocês achando que estavam só numa festa se divertindo, né? Vocês estão sendo monitorados. Brincadeira. É trabalho, né? E, gente, para quem quer começar na carreira de RP, o que vocês têm de conselho? O que vocês levaram aí das experiências de vocês e de toda a bagagem que vocês carregam, que vocês podem trazer aí para quem quer seguir esses passos? Eu acho que nem só na carreira de RP, eu acho que para qualquer carreira. Eu acho que, assim, é paciência. Hoje a gente está numa geração de muita angústia, as pessoas estão muito... eu preciso para ontem, isso precisa acontecer, mas se eu não estourei agora, será que eu vou estourar? É calma, é constância. Constância é a palavra que mais se encaixa para todas as coisas. Eu acho que escolha seu nicho, faça o seu melhor, tenha paciência e mantenha uma constância. Eu acho que isso é um segredo para que você faça o seu melhor. Sabe, para que você dê o seu melhor para a pessoa que está ali te acompanhando, ou te ouvindo, ou para qualquer que seja a profissão. Eu acho que esse é o que eu diria. Bom, eu acho que é uma carreira que demanda jogo de cintura, digamos assim. Eu acho que quem estiver pensando, né, em começar, vai ser um profissional que você sempre vai ter que entregar um pouco mais do que o combinado. Então, acho que, acima de tudo, pessoas que tenham essa proatividade de sempre pensar em entregar algo a mais. Porque eu acho que relacionamento, óbvio, eu acho que relacionamento é a palavra-chave. Bom senso, sabe, você também saber até onde você pode chegar com o cliente, com o convidado, com a celebridade, porque eu acho que a gente não pode se perder no meio do caminho também. A gente, às vezes, confunde, né? Pode se confundir. Eu conheço aqui, então a gente também não pode pedir demais, mas também não pode exigir de menos. Então, acho que é equilíbrio e, obviamente, tudo isso que o Di falou, mas é uma carreira legal, é uma carreira gostosa, mas que, acima de tudo, ela demanda equilibrar muitos pratinhos ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. Você sempre vai ser aquele meio entre o teu cliente, entre as pessoas. Eu falo, a gente tem que estar bem com os nossos convidados, a gente tem que estar bem com os nossos clientes. Então, assim, é uma carreira que demanda essa inteligência emocional, digamos assim, e, obviamente,
você ter um controle emocional para lidar com situações de última hora, porque a nossa matéria-prima é gente, é o fator humano. Então, sendo assim, tudo pode acontecer. Aí a gente tem que estar preparado para conseguir sobressair aí a qualquer percalço que exista. Para quem está começando a sonhar com essa carreira de RP, eu diria corre, mentira. Eu acho que eu diria seja humilde, preste atenção ao seu redor, porque o estagiário de hoje, ele vai ser o CEO da empresa amanhã. Total. E eu digo isso porque, como eu falei no começo, que a gente começou ali, né, São Paulo Fashion Week, o Di também, etiquetando cadeiras, as pessoas que faziam produção de moda, sacola de rua, passando na loja, viraram os grandes editores de revistas, coordenando o Vogue depois. Então, trate todo mundo bem, independente do cargo. O creator também, que hoje é pequeno, o influenciador que está lá com seu 1.000, 2.000 seguidores, trate igual ao influenciador que tenha 10 milhões, porque o que tem 10 milhões amanhã pode fazer uma bobagem, uma fala errada, né? De qualquer coisa derruba também. E acabar com a carreira, né? Exatamente, e aí ele é travado depois, nosso mailing, não por nós, mas pela marca, mas o pequenininho ali, ele pode viralizar já e virar, né, a grande celebridade do momento. Então, a dica que eu dou é trate todo mundo igual. E eu acho que uma coisa que a Ju falou muito importante, humildade, né, Ju? Porque o RP nunca pode esquecer que ele está aquilo, ele não é aquilo. Às vezes a gente está numa situação de muito poder, digamos assim, mas aquilo é um momento que vai passar e é um evento, é uma ação e que te dá aquela autonomia naquele momento, dentro de uma lista de um Rock in Rio, que todo mundo quer estar dentro daquela área VIP do VIP, que todo... Ok, mas assim, você está aquilo naquele momento, você não é o dono daquilo. Então, acho que é isso, humildade também garante uma carreira longeva, né, e consistente. Gente, muito obrigada. Que incrível estar aqui com vocês hoje. Foram ensinamentos maravilhosos. E até a próxima. Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.